bomba de pólvora medieval. Xiangyang, China, 1267. O cerco mongol entrou no 6º mês. Lá embaixo, o exército de Kublai Khan ocupa cada centímetro de terra ao redor da cidade. Pedras chegam pelas catapultas, flechas chegam aos milhares. Tudo isso os defensores já conhecem. Tudo isso já aprenderam a suportar. Então algo diferente passa pelos ares. Não é uma pedra. Não tem o peso de uma pedra. É um recipiente de cerâmica, menor que um barril, que descreve um arco no céu e cai dentro dos muros com um som abafado. Depois disso, um clarão. Uma explosão que joga homens ao chão a 20 metros de distância. Não pelo fogo, pelo impacto, pela onda de pressão que atravessa o ar antes que qualquer chama apareça. Os mongóis chamavam de Huopao, literalmente canhão de fogo. Os engenheiros chineses que os fabricavam para o exército de Kublai Khan tinham domínio sobre a pólvora há mais de 300 anos antes que um europeu soubesse que tal coisa existia. A fórmula era simples na teoria e impossível de controlar na prática. Salitre, carvão vegetal e enxofre, misturados em proporções específicas, embalados em cerâmica resistente o suficiente para sobreviver ao lançamento, mas frágil o suficiente para se despedaçar no impacto. O que saía do recipiente não era fogo no sentido que a época conhecia, era uma detonação. Uma liberação súbita de gás comprimido que fragmentava a cerâmica em estilhaços e atirava tudo ao redor. Xiangyang resistiu por 5 anos. Quando caiu, em 1273, não foi por espadas, foi porque os mongóis trouxeram engenheiros persas que aprimoraram as catapultas e as bombas chegaram com uma força que a cidade não tinha mais como suportar. A Europa demorou mais de um século para entender o que tinha sido usado ali. Quando entendeu, já era tarde para ignorar. O fogo que queimava na água. Em 678, no Mar Egeu, uma frota árabe de centenas de navios avançou sobre Constantinopla. Era a maior força naval que o Mediterrâneo Oriental havia visto. O Império Bizantino estava cercado por terra e por mar. A lógica militar da época dizia que a cidade não tinha como resistir. Os árabes nunca chegaram perto o suficiente para descobrir se a lógica estava certa. A frota bizantina saiu ao encontro deles com navios equipados com um dispositivo que ninguém do lado árabe havia visto antes. Um tubo de cobre montado na proa, conectado a uma bomba de pressão interna. Quando o operador acionava a bomba, um jato de líquido saía pelo tubo e entrava em chamas no ar, antes de atingir qualquer superfície. O líquido era o que os registros da época chamavam de fogo grego, e ele não apagava com água. Isso não é metáfora. A composição química exata foi levada ao túmulo pela família Kalínicos, os engenheiros sírios que a criaram para o imperador Constantino IV e que passaram a fórmula apenas para o herdeiro do trono, geração após geração, por quase 500 anos. O que os laboratórios modernos reconstituíram a partir dos registros, indica que o fogo grego provavelmente continha nafta bruta, cal viva, resina de pinho e enxofre. A cal viva reage com água gerando calor, esquenta ao contato com a umidade. Isso significa que jogar água sobre o fogo grego não o apagava, intensificava. Os navios árabes pegaram fogo, os marinheiros que pularam no mar continuaram ardendo. A frota foi destruída, Constantinopla sobreviveu. E a fórmula do fogo grego permaneceu segredo de Estado até 1453, quando o Império Bizantino caiu para os otomanos. Nesse momento, a família Kalínicos havia desaparecido. A fórmula foi com eles. Nenhum laboratório moderno conseguiu reproduzir o fogo grego com precisão completa. Sabemos o que ele fazia, não sabemos exatamente como. Chumbo derretido. Kenilworth, Inglaterra. 1266. O castelo havia resistido por meses ao exército do rei Henrique III. Dentro dos muros havia comida, água e gente que não pretendia sair. Do lado de fora, um exército que tinha tempo e não pretendia ir embora. O que os atacantes não tinham era uma resposta para o que acontecia quando tentavam escalar as muralhas. Do alto dos muros, os defensores despejavam o que pareciam ser líquidos comuns,
Mas não era água, não era óleo, era chumbo derretido, aquecido em fornalhas portáteis, posicionadas diretamente sobre as seteiras, mantido em estado líquido por braseiros alimentados continuamente durante o cerco. O chumbo tem ponto de fusão próximo a 330 graus Celsius. No estado líquido, pesa 10 vezes mais que água. Quando despejado de uma muralha sobre um homem com armadura, ele não escorria pela superfície externa do metal. Encontrava caminho pelas frestas e juntas, pela viseira do elmo, pelo espaço entre o gorjal e o capacete. Uma vez dentro da armadura, o chumbo derretido não podia ser removido. Prendia no metal interno, grudava na camada de linho que os cavaleiros usavam sob o ferro, chegava à pele. Os registros do cerco de Kenilworth descrevem homens caindo das escadas de assalto sem ter sido atingidos por nenhuma arma convencional, apenas por aquilo que vinha de cima. O castelo só capitulou quando a fome forçou os defensores a negociar, não porque o chumbo tenha acabado. A espada que não fecha a ferida. Ela não era feita para matar rápido, era feita para matar devagar, e para que o inimigo soubesse disso no momento em que era atingido. A espada flamejante, chamada pelos alemães de Flammenschwert e pelos franceiros de épée flamberge, tinha a lâmina ondulada em curvas simétricas, como uma chama congelada em aço. Não era decoração, era engenharia. Quando uma lâmina reta corta tecido humano, a ferida é limpa. Os bordos do corte são paralelos. Com cuidado e cauterização, a ferida fecha. A lâmina ondulada não corta, rasga. Cada onda da lâmina cria uma laceração em direção diferente dentro do mesmo ferimento, deixando bordos irregulares que o corpo não consegue aproximar naturalmente. A inflamação é maior, o sangramento interno mais difícil de controlar, a dor distribuída em múltiplos pontos ao mesmo tempo. Os feridos por espada flamejante nos campos de batalha do século XIV e XV chegavam aos acampamentos médicos com ferimentos que os cirurgiões da época não sabiam tratar, porque os tratamentos disponíveis assumiam que uma ferida de espada tinha 2 lados paralelos. A Flamberge não deixava 2 lados paralelos. O Código de Cavalaria Medieval, desenvolvido pela Igreja e pelos tratados entre reinos, classificou a espada flamejante como arma proibida contra outros cristãos. A justificativa formal causava sofrimento além do necessário para a derrota do inimigo. A proibição foi ignorada em todos os campos de batalha onde ela apareceu. Na Batalha de Grandson, em 1476, o exército borgonhês levou flambergues em massa contra os lanceiros suíços. Os registros suíços da batalha descrevem os ferimentos com precisão suficiente para que historiadores do século XX identificassem as marcas características da lâmina ondulada. Os borgonheses perderam a batalha, mas as espadas continuaram sendo usadas. O lança-chamas medieval. O ano é 904. O exército árabe de Leão Trípolis ataca Tessalônica, a segunda cidade do Império Bizantino, pelo mar. As muralhas costeiras da cidade são sólidas. A frota árabe é numerosa. O cerco parece equilibrado. Então, os defensores posicionam sobre as muralhas costeiras um dispositivo que os registros gregos chamam de sifão, um tubo metálico longo, montado sobre um suporte giratório, com um fole de couro na extremidade traseira. Quando o operador bombeia o fole, o líquido dentro do tubo é forçado para a frente sob pressão. Na saída do tubo, uma tocha acende o jato. O resultado é um arco de fogo líquido que alcança os navios antes que eles cheguem perto o suficiente das muralhas para ser ameaça. Este é o antecessor direto do lança-chamas moderno. Não uma metáfora, não uma aproximação histórica. O mesmo princípio, pressão forçando combustível líquido através de um orifício, ignição na saída, foi reinventado pela Alemanha em 1901, aperfeiçoado durante a Primeira Guerra Mundial e usado em todos os conflitos do século XX. A versão medieval usava nafta como combustível, o mesmo óleo de petróleo bruto que os árabes extraíam na região do atual Irã e Iraque. Aquecido antes do uso para ficar mais fluido, ele percorria bem o tubo
e queimava com temperatura suficiente para incendiar madeira seca em contato. Os navios de Leão-Trípolis recuaram. Tessalônica resistiu naquele ataque. O lança-chamas medieval foi documentado em tratados militares árabes, persas e bizantinos entre os séculos 7 e 12. Todos descrevem a mesma coisa. Todos a descrevem com o mesmo tom. Não de admiração técnica, mas de alerta. Porque quem usava essa arma precisava ter cuidado com o vento. O ferro envenenado. Não havia como saber que a espada estava envenenada. Parecia uma espada comum. Mesmo peso, mesmo brilho, o mesmo equilíbrio de qualquer lâmina de campo. A diferença estava no que não se via. Uma camada fina de arsênio ou acônito, aplicada sobre o aço antes do combate, seca ao sol, invisível a qualquer inspeção visual. A prática de tratar lâminas com veneno foi documentada em tratados militares dos séculos 12 e 13 em múltiplas culturas: árabe, persa, europeia, chinesa. O direito canônico medieval, que regulava o que era permitido em guerra entre cristãos, criou uma categoria específica para armas que causavam morte além do ferimento direto. O ferro envenenado entrava nessa categoria e foi condenado formalmente pela Igreja. A condenação não impediu o uso, o impediu de ser discutido abertamente. O arsênio aplicado sobre metal penetrava no sangue pelo ferimento. Os sintomas apareciam horas depois do combate: náusea, queimação nos membros, convulsões. O médico de campanha via um ferimento que havia sido cauterizado corretamente e não conseguia entender por que o soldado estava morrendo. Na Batalha de Las Navas de Tolosa, em 1212, documentos do período descrevem baixas entre cavaleiros cristãos que receberam ferimentos menores de armas mourisca e morreram dias depois, com sintomas que os registros atribuem a veneno na lâmina. A descrição dos sintomas é consistente com envenenamento por arsênio. A arma perfeita mata antes de ser identificada. E esse era exatamente o ponto. O piche ardente. Você está escalonando uma muralha. Seus pés encontram os degraus da escada de assalto. Suas mãos sobem degrau por degrau. O peso da armadura pressiona seus ombros para baixo. Do alto da muralha chegam pedras, flechas, madeira. Tudo isso você esperava. O que você não esperava era o cheiro. Piche é uma substância derivada do alcatrão, resíduo espesso e escuro que sobrava dos processos de fundição de metal e destilação de madeira na Idade Média. Aquecido a ponto de ebulição, tornava-se um líquido denso com temperatura superior a 200 graus. Despejado de uma muralha sobre um homem com armadura, ele não escorria como água. Grudava no metal exterior, nas juntas da armadura, na pele exposta do pescoço e do rosto, e continuava queimando por minutos, porque o piche retinha calor muito mais do que a água e não evaporava com a mesma rapidez. A diferença entre o piche e o chumbo derretido estava no que acontecia depois do impacto. O chumbo esfriava e solidificava. O piche ficava, aderido à pele em estado quase líquido, queimando enquanto havia temperatura para queimar. No cerco de Carcassonne, em 1240, os registros da guarnição descrevem o uso de piche ardente como recurso padrão na defesa das muralhas. Não como último recurso, mas como primeiro. Era estocado em reservatórios aquecidos, posicionados nas passagens internas da muralha, prontos para uso em qualquer ponto de escalada. Os atacantes eventualmente tomaram a cidade por outros meios, mas as escadas de assalto foram abandonadas no segundo dia. A armadilha de ferro. A ideia era simples, a execução mais simples ainda. E os resultados foram documentados em batalhas do século XI ao XV em toda a Europa e no Oriente Médio. Pegue um pedaço de ferro, forge-o em 4 pontas. 3 formam a base. Uma aponta sempre para cima. Não importa como o objeto seja posicionado no chão. Uma ponta sempre fica vertical, sempre. Isso é o tribolo, com dezenas de nomes em dezenas de línguas diferentes. Cada cultura que o encontrou descobriu o mesmo problema. Não havia defesa simples.
Um cavalo de guerra medieval pesava entre 500 e 700 quilos. Esse peso caía sobre 4 cascos. Quando um casco encontrava um tribolo, toda essa força concentrava sobre uma única ponta de ferro. O casco perfurava, o cavalo tombava e o cavaleiro caía com ele. Na Batalha de Bannockburn, em 1314, os escoceses, sob o comando de Robert Bruce, espalharam tríbulos na linha de avanço da cavalaria inglesa antes do início do combate. Os registros ingleses da batalha descrevem o colapso da formação de cavalaria em confusão, cavalos tombando, bloqueando o avanço dos que vinham atrás, criando um congestionamento que as lanças escocesas exploraram antes que qualquer reorganização fosse possível. A Escócia ganhou aquela batalha. Os tribolos não foram a única razão, mas foram os primeiros a agir. A corrente impossível de defender. Imagine que seu adversário chega até você com uma espada. Você tem um escudo. Você coloca o escudo entre você e a espada. A espada bate no escudo. Você sobrevive. Agora imagine que o golpe não vem em linha reta. O mangual era composto de um cabo de madeira, comprimento de um antebraço, conectado por uma corrente de ferro curta a uma esfera de ferro maciça com pontas. Quando o guerreiro girava o cabo, a corrente puxava a esfera em rotação. Quando a esfera chegava ao alvo, não chegava em linha reta. Vinha em arco, de qualquer ângulo que o impulso da corrente determinasse no momento do impacto. Um escudo bloqueia o que vem em linha reta, não bloqueia o que contorna. A esfera do mangual, ao contato com um escudo levantado, podia dobrar ao redor da borda superior e atingir o rosto do portador. Podia cair sob a borda inferior e acertar os joelhos. Podia desviar do escudo em direção à cabeça. Isso não era imprevisível apenas para quem apanhava. Era imprevisível também para quem atacava. Esse era o problema, e foi o motivo pelo qual tratados militares do século XIII descreveram o mangual como arma de risco para o próprio usuário. O cavaleiro que o empunhava precisava de espaço ao redor, espaço que numa batalha medieval raramente estava disponível. Em combate próximo, a esfera giratória atingia tanto aliados quanto inimigos. O mangual foi amplamente utilizado entre os séculos XII e XIV. Depois disso, desapareceu gradualmente dos campos de batalha europeus. Não porque foi proibido formalmente, mas porque os exércitos aprenderam que uma arma imprevisível é perigosa para os dois lados. Projétil de vidro com veneno. Parece improvisado, mas não era. No século XII, engenheiros militares árabes desenvolveram granadas de mão, frascos de vidro soprado, esféricos, do tamanho de um punho, preenchidos com substâncias específicas para objetivos específicos, nafta para incêndio, pólvora para explosão, e em uma versão documentada em tratados militares do Cairo do século XII, uma mistura de arsênio triturado, extrato de beladona e pó de cantárida, um composto derivado de um besouro que causava queimação química severa em contato com pele úmida. O frasco era lançado à mão em distâncias curtas, 5 a 10 metros, ou catapultado em distâncias maiores contra formações compactas de infantaria. No impacto, o vidro se despedaçava. Os estilhaços penetravam nas partes expostas da pele, rosto, mãos, pescoço. O conteúdo líquido espalhava pelo ar como névoa fina, inalado por quem estava dentro do raio de dispersão. O arsênio inalado atacava os pulmões. A beladona causava desorientação e visão turva. A cantárida criava queimação química na garganta e nas vias respiratórias. Um grupo de 10 soldados, atingidos por 2 ou 3 desses projéteis, não morria imediatamente. Ficava fora de combate, desorientado, com visão comprometida, tossindo, com as mãos queimando onde o vidro havia cortado. Cada soldado tirado do campo era mais um que não combatia, mais um que precisava de quem cuidasse dele. Mard bin Ali al-Tarsusi, engenheiro militar que escreveu um manual de guerra para Saladino no século XII, descreve esses projéteis com precisão técnica, não como curiosidade, como arma de campo documentada e aprovada. A história militar ocidental raramente menciona esse capítulo, mas ele estava lá,
aperfeiçoado e em uso, enquanto os exércitos cruzados avançavam sem saber o que os esperava do outro lado. 10 armas. 10 formas de matar que o mundo tentou esquecer. Algumas foram proibidas por reis, outras pela igreja, outras por ninguém. Simplesmente desapareceram quando os exércitos perceberam que não havia como controlá-las. O que elas têm em comum é simples: funcionavam.